Era uma terça-feira nublada, daquelas que parecem carregar um presságio no ar. Ana Júlia estava parada na calçada, olhando para o celular, esperando o carro de aplicativo. Usava um vestido azul marinho, sandálias de salto baixo e um colar, simples com uma pedra âmbar, presente da mãe, que sempre dizia: "Essa pedra brilha mesmo no escuro." Ela estava indo para a palestra que tanto preparou. Direito e resistência nas periferias negras. Seria uma das oradoras principais no evento da Universidade Federal, com transmissão ao vivo. Uma honra, uma vitória pessoal. Ela sorriu ao lembrar que naquela manhã, Henrique, seu marido, havia saído às pressas, como sempre. Beijou-a na testa e disse: "Brilha, minha doutora." E ela pretendia brilhar mesmo, mas o mundo lá fora parecia não estar pronto para ela. 2 policiais militares cruzaram a esquina. Primeiro olharam, depois diminuíram o passo. Em seguida trocaram palavras inaudíveis. Um deles colocou a mão no coldre como quem já decidiu que há uma ameaça. O outro caminhava com aquele andar típico de quem se sente dono da rua. "Documento, por favor", disse o mais novo sem saudação. Ana estranhou o tom, mas respondeu com educação: "Claro, só um instante." Enquanto procurava na bolsa, o outro policial a interrompeu. "Tá fazendo o quê aqui?" "Esperando um carro de aplicativo. Tem uma palestra agora às 10. "Palestra?" Ele riu. "É professora?" "Sou sim, de direito penal." O riso se ampliou, agora debochado. "Ah, é? Vai dar aula de bandido?" Ana olhou para os dois. Respirou fundo, estendeu o RG e a carteira da OAB. "Aqui estão meus documentos." O mais novo olhou, mas pareceu não ver. O outro tomou os documentos da mão dele. "Isso aqui é falso?" perguntou. "Falso?" Ela se exaltou. "Eu sou advogada, professora da universidade. Isso é racismo." Foi aí que tudo desandou. "Racismo é o caramba. Tá desacatando agora?" O policial a empurrou contra a parede. Ela gritou, tentando se explicar, tentando se libertar. Mas tudo o que eles viam era uma mulher preta que levantou a voz. "Mãos. Na cabeça. Eu não fiz nada." Tá presa, resistência e desacato. Enquanto era algemada, seus documentos caíram no chão. O colar com a pedra âmbar quebrou. Pessoas filmavam. Outras olhavam e desviavam. Ninguém interveio. Ela, que tantas vezes discursou sobre o direito de existir, agora era só mais uma no chão. No banco duro do camburão, Ana sentia o corpo tremer. Não de medo, mas de indignação. Queria ligar para Henrique. Queria ligar para a universidade. Queria gritar. Mas suas mãos estavam presas. E sua voz ignorada. Chegaram a Décio e Utoita delegacia de polícia, a mesma onde seu marido era o delegado titular. Mas ninguém ali sabia disso. Os policiais entregaram a ficha como quem faz mais um bom serviço. "Pegamos uma suspeita de desacato, sem antecedentes, mas arrogante." "Nome?" perguntou o escrivão. "Ana Júlia dos Santos Lima." O escrivão parou. Conhecia o nome, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o policial completou. "Acha que é doutora. Inventou até que é advogada e professora." O escrivão levantou os olhos. "Espera. Ana Júlia, isso aí, que era até advogado da OAB. Mas ela é esposa do Dr. Henrique." Silêncio. Olhares trocados. "Como é?" O escrivão levantou-se, saiu da sala e ligou para o gabinete. O delegado não estava. Estava a caminho. O escrivão pálido voltou e avisou: "Deixem ela numa das salas. Agora." "Por quê?" "Porque vocês acabaram de algemar a esposa do delegado titular desta delegacia." Ana foi levada, ainda algemada, para uma sala pequena. O policial agora parecia inquieto, mas ainda arrogante. "Então é verdade? Tá mesmo com o chefe?" "Não só estou. Sou muito mais que isso. Mas vocês não quiseram saber. Ele saiu sem dizer mais nada." Minutos depois, passos apressados. A porta se abriu com violência. Era ele, Henrique. "Ana." Ela levantou os olhos. Ele a viu. Machucada, ofendida, com o colar quebrado na mão. "Eles me algemaram, me chamaram de mentirosa, me trataram como se eu fosse lixo." Henrique a soltou, abraçou-a, tentou pedir desculpas, mas ela não queria consolo, queria justiça. "Isso não é só sobre mim, Henrique, é sobre o que acontece todos os dias. Eu só virei visível porque sou sua mulher." "Mas e as outras? E quem não tem a quem recorrer?" Ele engoliu em seco. Pela primeira vez, enxergava o racismo de dentro. Sentia o peso da farda e o silêncio das instituições. No fim daquele dia, 2 policiais foram afastados temporariamente. Mas para Ana aquilo era pouco. Ela não queria punição, queria mudança. Ela saiu da delegacia de cabeça erguida, mesmo ferida. Sabia o que precisava fazer e não ia se calar. "Você já foi julgado pela cor da sua pele? Ou conhece alguém que passou por isso?"
Comenta aqui embaixo. A sua história pode abrir os olhos de muita gente. E se você acredita que isso precisa mudar, deixa o like e compartilha. No próximo capítulo, a verdade começa a incomodar os poderosos. Você tá pronto para continuar essa luta com Ana? O vídeo já estava circulando na internet. Alguém, com o celular na vertical e a consciência ainda torta, havia filmado parte da cena. O áudio estava claro. Os gritos de Ana, a risada dos policiais, o som seco das algemas se fechando em seus pulsos. Era mais uma filmagem entre tantas, daquelas que viralizam e depois desaparecem, substituídas por novas indignações. Mas com Ana, algo era diferente. Ela conhecia o sistema. Ela conhecia as leis. E naquele momento, ela estava disposta a colocar o mundo inteiro como testemunha da injustiça que sofreu. Enquanto isso, na delegacia, o clima era de tensão. Os dois policiais que apreenderam, Sargento Lobo e Cabo Jales, estavam na sala do delegado adjunto, explicando os fatos. A senhora se mostrou agressiva, disse Lobo sem hesitar. Começou a inventar coisas, documentos suspeitos, desacato. Foi necessário contê-la. Contê-la? Interrompeu o escrivão Rodrigo indignado. Ela estava parada esperando um carro. Que ameaça vocês viram? Jales cruzou os braços impaciente. Com todo respeito, doutor. A rua não é lugar para conversa. A gente age rápido para evitar problemas. Rodrigo soltou um riso seco. E o problema era o quê? Uma mulher negra parada na calçada? Silêncio. Rodrigo sabia. Sabia como as coisas funcionavam. Já tinha visto outras situações parecidas, mas nenhuma com a esposa do chefe. E essa era a questão. Quantas outras Ana, Júlias passaram por ali, sem o peso de um sobrenome, sem a proteção de uma aliança no dedo? Do outro lado da cidade, Ana estava sentada em casa. Silenciosa, ela segurava o colar partido entre os dedos. A pedra âmbar ainda brilhava, mesmo rachada. Henrique, sentado à frente dela, tentava se justificar. Eu juro que... Quando soube, eu fui para lá na hora, Ana. E se não fosse eu... Ela perguntou sem olhar nos olhos dele. E se fosse outra mulher, sem o seu sobrenome, sem título, sem proteção? Ele não respondeu. Sabia a resposta. Sabia que aquilo não era uma exceção. Era a regra. Ela se levantou, caminhou até a janela. Lá fora, o céu estava pesado. A cidade parecia indiferente, como sempre. Eu preciso fazer isso. Não é só por mim, disse ela. Fazer o quê? Denunciar. Publicamente. Nomear. Mostrar os rostos, os nomes, os gestos. Eles precisam sentir vergonha. Henrique ficou em silêncio. Ele conhecia os bastidores. Sabia que uma denúncia como essa poderia custar sua própria carreira. Mas Ana já havia decidido. Não ia mais se calar. Na manhã seguinte, Ana Júlia gravou um vídeo. Estava sentada à mesa da cozinha, com os olhos fixos na câmera. Meu nome é Ana Júlia dos Santos Lima. Sou advogada, professora de direito penal e palestrante. Mas nada disso importou quando dois policiais decidiram que a cor da minha pele era razão suficiente para me tratar como uma criminosa. Ela respirou fundo. Fui algemada, humilhada, desrespeitada. Não por causa de um crime, mas por existir, num corpo que assusta os olhos racistas. E isso acontece todos os dias, com mulheres e homens negros que não têm voz, que não têm proteção, que não têm quem os ouça. Pausou. Seu olhar ficou ainda mais firme. Eu não quero vingança. Eu quero mudança e quero justiça. Não só por mim, mas por todos os que vieram antes e pelos que ainda virão. O vídeo alcançou 100.000 visualizações nas primeiras horas. Depois, 500.000. No fim do dia, estava nos Trending Topics. A imprensa bateu na porta. Jornais, portais, canais de TV queriam entrevista, queriam mais detalhes, queriam o rosto da indignação brasileira. Henrique foi chamado pela corregedoria. A pressão subia, mas Ana se tornava símbolo, voz, força. Enquanto isso, os policiais envolvidos tentavam se proteger. Lobo disse em depoimento, foi um mal-entendido, nunca houve intenção de ofender, Jales foi além, é um ataque à polícia. Tudo isso é um exagero, motivado por ideologia. A resposta veio rápido. Na frente da delegacia, no dia seguinte, mais de 100 pessoas se reuniram. Cartazes, gritos, câmeras, vozes negras, brancas, indígenas, periféricas. Gente que se viu nela. Gente que decidiu que não dá mais para fingir que não vê. Ana apareceu na escadaria da delegacia com um megafone. Falou por todos. Eu não sou exceção. Eu sou a regra com voz. E minha voz não vai mais se calar. E ali, naquele instante,
nascia algo maior que uma denúncia. Nascia um movimento, um nome que ecoaria muito além da dor Ana Júlia. Você acredita que um vídeo pode mudar um país? Já viu uma injustiça como essa e ficou calado? Comenta aqui. O silêncio também é escolha. No capítulo 3 você vai ver o que acontece quando o Brasil inteiro começa a enxergar o que sempre existiu. Tá preparado para ir até o fim com Ana? Deixa o like, compartilha e segura o coração. O cheiro era úmido, antigo. O concreto da cela parecia guardar memórias de sofrimento. Ana Júlia sentou-se no canto, abraçada aos próprios joelhos, tentando ignorar a frieza do lugar e da situação. Ela já tinha passado por delegacias muitas vezes, mas sempre do outro lado. Advogando, orientando, defendendo. Agora pela primeira vez estava dentro. Não como advogada, não como esposa do delegado, mas como acusada. Algumas horas antes, os policiais nem sequer quiseram ouvir seu nome completo. Agora, o país inteiro sabia quem era Ana Júlia dos Santos Lima. Mas dentro da cela, não havia câmera. Não havia likes, só o silêncio. A porta se abriu. Rodrigo, o escrivão, entrou. Trouxe uma garrafa de água. Sei que não é nada, mas é o que posso fazer por agora. Ana agradeceu com um leve aceno. O silêncio dela doía mais que qualquer palavra. Eu queria dizer que sinto muito. Isso nunca deveria ter acontecido, continuou ele sincero. Ela levantou os olhos, mas aconteceu. Porque sempre acontece. Rodrigo sentiu o peso da verdade. Ele conhecia histórias como aquela. Já tinha visto injustiças semelhantes. Mas ver ali com ela, a mulher que ele respeitava, era como um soco. Você vai sair disso maior, Ana. Ela deu um leve sorriso amargo. Isso não é sobre mim sair. É sobre quantos ainda ficam. Do outro lado do corredor, Sargento Lobo conversava. Com um homem de terno cinza, passos calculados, expressão fria. Era o Dr. Arnaldo, advogado da Associação da Polícia. Veio para resolver o problema. Já tem muita coisa circulando. A imprensa está fazendo barulho, disse Arnaldo. E o que a gente faz? Perguntou Lobo inquieto. Você vai seguir o plano, negar tudo, dizer que ela foi agressiva, que não se identificou, que não colaborou. Lobo assentiu, mas algo no seu rosto estava diferente. Uma sombra de medo. Não pela mulher que algemou, mas pelo que poderia vir à tona. Arnaldo notou e se aproximou. Tem mais alguma coisa? Lobo hesitou. Engoliu em seco. Eu já tinha sido denunciado por abordagem violenta antes. Uma mulher de 17 anos. Mas foi arquivado. Arnaldo fechou os olhos, apertando a ponte do nariz. Você tem ideia do que acontece se isso vaza agora? Eu estava só cumprindo ordem. Não existe ordem que sustente racismo, Lobo. Pelo menos não quando tem câmera e opinião pública. Enquanto isso, Henrique andava em círculos em seu escritório. O telefone não parava de tocar. Jornalistas, corregedoria, colegas de curso, antigos alunos. Todo mundo queria saber como ele deixou aquilo acontecer. Ele pensava em Ana, em sua força, em sua dor, mas também pensava na própria omissão. Quantas vezes, por conveniência, ignorou relatos parecidos, até que uma ligação o paralisou. Era do pai de uma jovem presa meses atrás, uma moça negra, estudante de enfermagem, que passou a noite na delegacia sob falsas acusações de furto. Na época, Henrique acreditou na versão dos policiais. Agora, tinha dúvidas. O senhor precisa reabrir aquele caso, delegado. Agora tem gente ouvindo. Horas depois, Ana foi liberada. Não porque houve justiça, mas porque seria escândalo demais mantê-la ali. Ao sair, foi recebida por uma multidão. Câmeras, microfones, aplausos, mas Ana não queria aplausos, queria consciência. Isso não é sobre mim. Eu não sou exceção. A diferença é que eu tinha como gritar, e vocês ouviram. Mas e os que ninguém escuta? O silêncio da multidão respondeu. De volta em casa, Ana tomou banho longo, lavou o corpo, mas não conseguiu lavar a indignação. Secou os cabelos lentamente, olhando-se no espelho, como quem reconhece uma nova versão de si mesma. Ela não era mais só advogada, nem só esposa do delegado. Ela agora era símbolo, e com isso vinha uma responsabilidade. Na mesma noite, Ana recebeu uma mensagem anônima. Você acha que está vencendo, mas tem gente grande que não quer essa exposição. Para antes que seja tarde. Ela leu 3 vezes, apagou, respirou fundo. Depois olhou para a câmera, ligou a luz e começou a gravar um novo vídeo. Me ameaçaram, mas eu não vou parar. Porque se parar agora, tudo o que vivi será em vão.
Pausou. Se você já foi silenciado por causa da sua cor, da sua origem ou da sua história, essa luta também é sua. E agora, mais do que nunca, preciso de vocês comigo. Você já ficou preso dentro de uma situação onde a única coisa errada era quem você era. Comenta aqui com a hashtag Ninguém Vai Nos Calar. No próximo capítulo, a imprensa começa a vasculhar o passado da delegacia. E o que eles vão encontrar? Vai surpreender até a Ana. Você está preparado para a verdade? Então curte, compartilha e comenta agora. Os jornalistas não dormiram naquela noite. O nome Ana Júlia dos Santos Lima agora aparecia em todos os portais. Mas o foco, curiosamente, não era só ela. Era a delegacia, a 18ª DP, localizada na Zona Oeste, que até então se orgulhava de ser modelo de eficiência e baixo índice de denúncias internas. Mas bastou um vídeo viral para que tudo começasse a ruir. O repórter Matheus Rios, do canal independente Olhos Abertos, recebeu um e-mail anônimo às 2h17 da manhã. Procurem pelo caso de Maria Clara dos Reis, 2021. Delegacia 18, ocorrência abafada. Matheus nem piscou. Era como ouro para um jornalista. Digitou o nome no sistema. Encontrou quase nada. Um boletim mínimo. Abordagem policial, resistência à prisão, liberação posterior. Mas o nome lhe parecia familiar. Abriu uma rede social. Digitou Maria Clara dos Reis. Encontrou um perfil antigo. Última postagem em 2021. Uma selfie com a legenda Viver já é resistência. Nos comentários, o silêncio gritava. Enquanto isso, Ana Júlia estava no escritório improvisado em casa. Com o cabelo preso e os olhos ainda cansados, assistia as reportagens se multiplicarem. A cada matéria, mais indignação. Henrique entrou segurando um envelope. O que é isso? A denúncia reaberta da Maria Clara. A corregedoria mandou isso para mim hoje cedo. Ana pegou o envelope com as mãos trêmulas. Leu rápido, parou, voltou. Leu de novo. Esses nomes, murmurou. Sim, são os mesmos 2 policiais que te algemaram. Lobo e Jales. O documento dizia que Maria Clara, à época com 17 anos, foi abordada de forma violenta enquanto saía da escola técnica. Os policiais alegaram atitude suspeita. Ela reagiu dizendo que era menor e exigindo um responsável. Foi levada à força. Passou 6 horas numa cela sem direito a contato com ninguém. Saiu com hematomas, tentou denunciar. O caso foi arquivado por falta de provas. Ana sentiu o estômago revirar. Eu podia ter sido a próxima, ou a antecessora. Henrique assentiu, mas sabia que ali o papel dele não era falar. Era escutar. O canal Olhos Abertos lançou a reportagem. 10. Caso Ana Júlia expõe histórico de abusos, escondido em delegacia modelo. O vídeo mostrava documentos, prints, depoimentos e, o mais bombástico, um áudio vazado de 2021 em que um agente comenta. Essa menina aí vai dar trabalho, mas deixa. Uma hora ela aprende a ficar calada. O áudio era sobre Maria Clara. A repercussão foi instantânea. Mais tarde, o pai de Maria Clara entrou em contato com Ana. Doutora, minha filha tentou fazer o que a senhora fez, mas ninguém ouviu. Eu ouço agora, e vou fazer o Brasil ouvir também. Ela não. Saiu dessa bem, sabe? Abandonou os estudos. Teve crise de pânico, mas talvez ver a senhora falando possa ajudar ela a voltar a acreditar. Ana chorou em silêncio, segurando o celular. Na mesma noite, Ana foi convidada para um programa de TV ao vivo. Aceitou. Entrou. Com postura firme, blazer branco, tranças presas com um lenço dourado. O apresentador a recebeu com reverência. Doutora Ana Júlia, o Brasil está ouvindo sua voz, mas agora está descobrindo que não é só sobre a senhora, certo? Ela assentiu. Não é, nunca foi. A violência que sofri é a mesma que muitas mulheres negras enfrentam todos os dias. O que muda é que eu consegui fazer barulho, mas a dor é coletiva. A senhora teme represálias? Já tentaram me calar, e não conseguiram. Agora é tarde. A verdade saiu da cela. E não volta mais. O público aplaudiu de pé. Enquanto isso, no fundo da delegacia, Lobo jogava o telefone na mesa. Estão cavando tudo. Até aquela história da menina. Giles olhou com frieza. Eu disse para deixar quieto. Mas você quis mostrar autoridade. E você acha que vai sobrar só para mim? Giles acendeu um cigarro indiferente. Talvez sobre para todo mundo. Mas não é a primeira vez que o sistema protege a gente. É só esperar a poeira baixar. E se ela não deixar baixar? Giles deu um sorriso torto.
Então ela vai ver o que é pressão de verdade. Na mesma noite, Ana recebeu outra mensagem anônima. O que você está cutucando tem nomes muito maiores por trás. O caso da Maria Clara foi só o primeiro. Tem mais, muito mais. Continue. Mas se prepare. Ela ficou olhando a tela por minutos. Depois escreveu uma frase no caderno. A justiça começa onde termina o medo. E dormiu. Pela primeira vez em dias. Você já teve a sensação de que a verdade foi enterrada de propósito? E se te dissessem que esse caso ainda vai revelar mais vítimas esquecidas? Comenta aqui. Você acha que Ana deve continuar ou parar, enquanto ainda pode? No capítulo 5, a verdade que Ana desenterra vai colocar todos em perigo, inclusive ela. Curte, compartilha e marca alguém que precisa ver essa história até o fim. Você está com ela ou não? A cidade não dormia mais. O caso de Ana Júlia havia cruzado os limites da indignação comum e agora mexia com algo muito maior. A reputação da própria polícia. Era impossível sair de casa, ligar a televisão ou abrir o celular sem ver. O rosto dela estampado. Mas enquanto nas redes sociais ela era símbolo de coragem, dentro da corporação, era vista como ameaça. Na sala de reuniões da 10ª Letra DP, o clima era tenso. Presentes. O delegado regional, representantes da corregedoria, um assessor da Secretaria de Segurança e Henrique, marido de Ana. A situação saiu do controle. Delegado Henrique, disse o regional. Precisamos de um posicionamento oficial. A mídia quer sangue, mas o sistema não pode sangrar. Henrique olhou para a mesa. Ele sabia o que estavam pedindo. Queriam que ele afastasse a esposa da denúncia, que convencesse Ana a parar. O que vocês estão me pedindo? Não. É justiça, é silêncio, é estabilidade, retrucou o assessor. E, com todo respeito, sua esposa está virando um problema político. Henrique se levantou. Se minha esposa virou um problema, talvez o problema esteja no sistema, não nela, e saiu da sala, sem olhar para trás. Na frente da delegacia, o movimento popular só crescia. Pessoas de todos os cantos começavam a chegar com cartazes, tambores e palavras de ordem. Entre elas, uma figura solitária, com capuz e óculos escuros, observava em silêncio. Ninguém notava sua presença. Não carregava cartaz, nem gritava. Palavras de protesto. Apenas observava, gravava e esperava a hora certa. Em casa, Ana Júlia recebia uma enxurrada de mensagens. Algumas de apoio, outras sombrias. A gente sabe onde você mora. Você está cutucando coisa que não entende. Se continuar, vai acabar como a menina de 2019. A última mensagem congelou seus dedos. Menina de 2019, murmurou. Ela abriu uma pasta antiga no computador. Começou a cruzar dados, procurar ocorrências, buscar padrões, e então encontrou Juliana Ferreira dos Anjos, 19 anos. Morte por suposto acidente em cela. Caso arquivado sem investigação formal. Delegacia, 18A, DP, policiais envolvidos, Lobo e outro nome riscado nos arquivos digitalizados. Ana se levantou da cadeira, o coração batendo acelerado. Ela estava mexendo numa estrutura muito maior do que imaginava. Na manhã seguinte, quando foi sair de casa para mais uma entrevista, Ana encontrou um envelope embaixo da porta. Sem remetente, sem assinatura. Dentro, um pendrive e uma única frase, escrita à mão. Eles enterraram, mas eu guardei cópias, confio em você. Ana correu para o computador, conectou o pendrive, vídeos, áudios, relatórios internos, documentos secretos, tudo referente à morte de Juliana. E mais, registros de denúncias arquivadas, trocas de mensagens entre comandantes, ordens de desaparecimento de boletins, assinaturas rasuradas. Era um arsenal. Na mesma hora, ligou para Matheus Rios, o jornalista, que havia ajudado a expor o caso Maria Clara. Matheus, você pode vir aqui agora. Tenho algo que vai explodir esse caso. Estou a caminho. Mas cuidado, Ana. Se isso for real, eles vão tentar calar você. Minutos depois, Henrique chegou em casa. Ana mostrou tudo. Ele ficou em silêncio, vendo os vídeos. Um deles era especialmente forte. Uma câmera de segurança interna mostrava Juliana sendo agredida dentro da cela por 2 policiais. Um deles, claramente visível, Cabo Jales. Henrique se levantou, nervoso. Eu vou entregar isso diretamente para a corregedoria. Ainda não. Se a gente entregar antes de tornar público, eles abafam.
Precisa sair na imprensa junto com a denúncia formal. Assim o povo protege a verdade. Henrique assentiu. Pela primeira vez, Ana estava liderando a investigação, e ele apenas acompanhando. No fim da tarde, o vídeo foi ao ar no canal Olhos Abertos. Novo. Dossiê revela morte encoberta dentro da Delegacia 18. Juliana Ferreira não foi acidente, foi execução. O vídeo viralizou em minutos. A pressão sobre a polícia aumentou. A corregedoria foi forçada a abrir investigação formal contra toda a diretoria da delegacia, inclusive contra Jales, que até então parecia intocável. Na mesma noite, uma viatura sem identificação parou na frente da casa de Ana. Ficou ali, com os faróis ligados, por exatos 17 minutos. Henrique ficou na janela. Ana, calma, apenas disse: agora eles têm medo da gente. Antes, a gente tinha medo deles. Você já imaginou quantos casos como o de Juliana foram abafados no seu estado, na sua cidade, na sua rua? Comenta aqui. Você acha que agora vai haver justiça ou vão tentar enterrar tudo de novo? No capítulo 6, Ana Júlia vai à imprensa nacional com provas nas mãos, e a resposta da cúpula da segurança pública vai te deixar em choque. Curte, compartilha e marca alguém que precisa acompanhar essa série até o fim. A verdade está vindo à tona. Mas você aguenta o peso dela? Era noite de domingo. O país inteiro assistia em tempo real à entrevista mais aguardada do ano. No cenário minimalista do programa Brasil em Pauta, Ana Júlia sentava-se diante da jornalista mais temida do país, Vera Menezes, conhecida por sua voz firme e perguntas afiadas. Mas naquela noite, a tensão no ar não vinha da repórter. Vinha da gravidade da verdade que Ana carregava. A câmera fez o primeiro close. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Comigo, Ana Júlia dos Santos Lima, advogada, professora e a mulher que está no centro do maior escândalo policial dos últimos tempos. Vera se vira para Ana. Ana, antes de mais nada, como você está? Ana respira fundo, cansada, mas determinada. Você tem provas gravíssimas. A morte da jovem Juliana Ferreira, os abusos contra Maria Clara e o próprio caso da sua prisão. Por que decidiu expor tudo agora? Porque eu percebi que o silêncio não protege ninguém, nem quem sofre, nem quem finge que não vê. Vera recosta na cadeira interessada. A senhora foi casada com o delegado Henrique Costa. Hoje vocês estão separados, Ana hesita. Estamos em tempos diferentes. Mas isso não importa agora. O que importa são as vidas apagadas por esse sistema. A frase causa impacto. O chat da transmissão explode. O país assiste em choque. Enquanto isso, numa sala reservada do Comando da Segurança Pública, coronéis, promotores e assessores acompanham a entrevista ao vivo. O secretário da pasta, Augusto Brandão, observa calado. Um assessor se aproxima. Senhor, vamos deixar ela terminar? Brandão, de terno preto impecável, sem desviar os olhos da tela, responde. Deixa. A gente precisa saber até onde ela vai. Ana, com a expressão firme, pega o envelope com cópias dos documentos vazados e mostra à câmera. Aqui estão relatórios, áudios, ordens ilegais, boletins apagados. Isso aqui é a história que esconderam de nós. A história de jovens negros apagados como lixo. Eu não vim acusar. Eu vim mostrar o que sempre esteve aqui e pedir que o Brasil pare de fingir que não vê. Vera, visivelmente tocada, muda o tom. O que você quer que aconteça agora? Que os responsáveis sejam julgados, que a corregedoria não seja omissa, que a sociedade entenda que não se trata de exceções. Isso é o sistema funcionando exatamente como foi construído, para calar. A hashtag a Ana Júlia em rede nacional já liderava o Twitter. Em grupos de WhatsApp, vídeos da entrevista eram compartilhados freneticamente. Pessoas começaram a sair de casa e se reunir em frente a TVs públicas, praças, centros culturais. Era como se o país inteiro estivesse parado, assistindo uma mulher desarmada derrubar muralhas com palavras. Após o encerramento da entrevista, Ana saiu pelos bastidores acompanhada de seguranças. Mas algo a surpreendeu. No estacionamento, uma mulher a aguardava. Cabelos curtos, pele escura, olhos fundos. Professora Ana? Sim. Eu sou a irmã da Juliana Ferreira. Ana ficou sem palavras. Eu vi o vídeo, vi tudo. Obrigada. Por dar a ela o que ninguém deu. Voz. Elas se abraçaram, longamente. Na manhã seguinte, a imprensa explodia. Ana Júlia abala o Brasil com provas inéditas de abusos sistêmicos. Governador exige ação imediata contra envolvidos no caso Juliana. Corregedoria abre força-tarefa para revisar 7 anos de ocorrências. Mas também havia resistência.
Alguns canais mais conservadores tentavam descredibilizar Ana. Chamavam-na de militante oportunista, esposa ressentida ou inimiga da polícia. Mas o povo estava com ela. Henrique assistia à repercussão em silêncio. A distância entre ele e Ana agora era também simbólica. Ele, do lado que sempre se escondeu atrás da lei. Ela agora, do lado que queria reescrevê-la. Ele sabia que o fim do casamento era inevitável, mas também sabia que a mulher que ele amava havia se tornado algo maior, muito maior. No fim da tarde, um novo vídeo foi publicado, mas não por Ana. Foi enviado anonimamente ao canal de Matheus Rios. No vídeo, uma reunião secreta dentro da 18ª DP, um superior hierárquico dizia claramente: se mais alguém ameaçar abrir a boca, é só sumir com o boletim. Ninguém lê esses relatórios mesmo. Matheus ligou para Ana imediatamente. Isso vai derrubar todo mundo, Ana. Então solta. O povo tá pronto para saber até onde isso vai. Você assistiu Ana Júlia falando ao vivo. E agora que tudo isso veio à tona, você acredita que o sistema vai realmente mudar? Comenta aqui. O que você acha que ainda estão escondendo? No capítulo 7, um vídeo novo vaza. E uma testemunha que desapareceu em 2019 reaparece. Curte, compartilha, comenta na Justiça por Juliana e marca quem precisa ver isso, porque essa história ainda está longe de acabar. A cidade estava em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não o silêncio do medo, era o silêncio da espera. O país inteiro aguardava a resposta da verdade, e ela veio numa notificação simples, no celular de milhões. Novo vídeo. Publicado por olhos abertos. Testemunha desaparecida reaparece. E o que ela diz muda tudo. Ana Júlia estava no escritório quando o vídeo começou a circular. Ela já havia recebido o conteúdo em primeira mão de Matheus Rios. Mas agora era real, público, incontrolável. A tela do computador exibia a imagem granulada de uma mulher sentada em uma cadeira de plástico. Ao fundo, paredes de azulejo gasto. O rosto dela era familiar e impossível. Meu nome é Daiane Cristina. Eu fui presa injustamente em 2019 e estou viva. Em 2019, Daiane havia sido registrada como desaparecida após uma suposta soltura da 18ª DP. Na época disseram que ela saiu sozinha e não havia mais com o que se preocupar. Mas ninguém nunca mais a viu. Agora, 5 anos depois, Daiane reaparecia diante das câmeras, magra, mas firme. O que ela contava, desmontava tudo. Eles não me soltaram, me transferiram para uma casa de passagem, mas não era casa. Era um sítio afastado, onde escondiam pessoas que sabiam demais. Fui obrigada a assassinar documentos, ameaçada, dopada. Até hoje, carrego os traumas. A confissão era estarrecedora. Daiane mencionava nomes, inclusive Cabo Jales e o coronel reformado Aires Mendonça, já citado em outras denúncias. Segundo ela, existia uma rede de silenciamento dentro da própria segurança pública que apagava rastros e fabricava versões. E eu não fui a única. Vi outras mulheres lá. Algumas nunca saíram. Ana desligou o vídeo, em choque. Eles não estavam apenas escondendo erros. Eles estavam administrando um sistema de terror. Henrique entrou depois de bater na porta. Seus olhos mostravam que ele já tinha visto o vídeo também. Agora não tem mais volta, Ana. Nunca teve. A comoção foi imediata. A corregedoria não pôde mais ignorar. O governador marcou uma coletiva. 3 delegados foram afastados. 2 coronéis investigados. O caso Daiane virou símbolo internacional de resistência. Mas Ana estava cansada. Não cansada da luta. Cansada do que ela custava. Naquela noite, foi para a laje de casa. Sozinha. Com o colar de âmbar quebrado ainda em mãos. Lá do alto, viu a cidade pulsando abaixo, como se estivesse respirando mais fundo depois de anos presa num sufoco invisível. Ela não sorriu, mas respirou. No dia seguinte, Ana recebeu uma carta, escrita à mão sem assinatura. Dizia: você não salvou uma vida, você libertou muitas, mas agora proteja a sua. A luta é longa, mas você já começou o incêndio, e o sistema nunca mais será o mesmo. Ela guardou a carta. Sabia que aquilo não era um final, era só o começo de uma nova era. Nos dias seguintes, novas denúncias surgiram. Mulheres começaram a falar. Grupos se organizaram. A história de Ana Júlia virou documentário. Virou estudo de caso em universidades. Virou símbolo, mas para ela, a maior vitória era outra. Recebeu uma mensagem simples no celular, vinda de um número desconhecido. Professora,
Voltei a estudar. Meu nome é Maria Clara. Obrigada. Ana sorriu. Você acompanhou a história de Ana Júlia, uma mulher negra presa por existir, que decidiu não calar. E agora eu te pergunto, quantas vozes ainda estão presas por aí? Quantas verdades faltam coragem para serem ditas? Comenta aqui, o que essa história te fez sentir? O que você acha que ainda precisa mudar? E se você acredita que essa luta é de todos, compartilha esse vídeo, porque a justiça não termina com um capítulo. Ela começa com quem decide não ficar calado.